Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar mais uma vez uma questão recorrente, porque indispensável. Vamos falar sobre saúde pública, em todas as faixas. Saúde, cuidados que não são acessórios, são fundamentais, mas nem sempre percebidos por todos. A pauta de hoje do Democracia é sobre prevenção de acidentes toxicológicos. Eles estão aí, nos medicamentos, nas cargas perigosas, em toda parte. E repito, quantos tratam disso? Quem observa os cuidados necessários, obrigatórios? Por isso trazemos ao Democracia convidados que estarão mantendo, como sempre, esta interlocução com os nossos telespectadores. Falando sobre a situação vivida no Rio Grande do Sul, no país, e sobre como a família deve se comportar quando bem orientada e como buscar estas orientações. Trazemos para o Democracia, aqui nos estúdios da TV Assembleia, a Michele Valente, que é nutricionista, e o Dr. Ricardo Nogueira, admirado, conhecido de todos nós, psiquiatra. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a Michele Valente. Tudo bem, Michele? Tudo bem. Bom, quando a gente pensa em acidentes e intoxicações, né, por medicações, remédios ou enfim, produtos de limpeza com crianças, tem algumas coisas que são fundamentais, né, que a gente tem que ter cuidado, né, não só em crianças, mas também em adultos que eventualmente utilizaram uma medicação a mais do que era o prescrito pelo médico ou orientado pelo profissional de saúde, né. Pensando nesse contexto, sempre deixar essas medicações, então, e produtos de limpeza, produtos também, maquiagem, enfim, né, produtos de beleza, sempre muito acima, né, em lugares onde as crianças, por exemplo, né, não tenham acesso, de preferência lugares altos, se for possível, também cadeados, fechados, né, para evitar então que as crianças aí venham a subir em algum banquinho, alguma coisa e pegar. Pensando em adultos, então, em relação a medicações em especial, é importante sempre seguir a orientação do médico, do profissional de saúde, ou até mesmo ler a bula, então, se tem alguma dúvida, né, a respeito da medicação, para não estar ingerindo isso, né, de forma a mais. Doutor Ricardo Nogueira. Isso é um caso, uma situação muito grave. O que ocorre? Nós temos no Rio Grande do Sul o CIT, Centro de Informações Toxicológicas. O CIT é um órgão do Estado do Rio Grande do Sul, do Governo do Estado, trabalha junto à FEPS. E o Centro de Informações Toxicológicas ele funciona 24 horas por dia. Tem uma equipe que recebe ligações do Estado inteiro com informações sobre intoxicações de medicações, intoxicação por inseticida, venenos e esse tipo de coisa. E o CIT faz um trabalho maravilhoso, comandado lá pelo Alberto Nicolela. E nesse trabalho, então, vou te dar um exemplo assim, que nós que trabalhamos, que eu sou médico, nas emergências. Então, uma pessoa que entrou intoxicada por algum medicamento, nós ligamos para o CIT imediatamente, gratuitamente, notificamos, damos o nome da pessoa, o dia, a hora, o que aquela pessoa tomou, e a equipe é uma equipe médica que trabalha 24 horas em plantões, 365 dias por ano, informa quais são os protocolos. Então, vamos dar um exemplo, a pessoa tomou 7,5 gramas de paracetamol. Então, o CIT vai dizer, tem que manter o paciente monitorado, hidratado, fazer tais e tais exames, tomar tal e tal antídoto. Então, é um trabalho assim fantástico, mas é um trabalho muito digno, um trabalho que tem que ser muito valorizado. O que ocorre? Nós temos uma pesquisa do próprio CIT, o Centro de Informações Toxicológicas, que nos mostra que de 2005 a 2013, nós tivemos no Rio Grande do Sul 164 mil intoxicações.
pessoas intoxicadas. Isso o que foi notificado, tem muita subnotificação. E dessas 164 mil notificações, 34 mil foram na faixa etária dos 10 aos 24 anos. E aí que nos chama a atenção que razão e por que, no caso, não seriam mais crianças, né? Com 10 anos já se caracterizariam como pré-adolescente, início da puberdade, né? Exato. Então foi se ver qual é a causa e se constatou que a causa que essas crianças, eu diria adolescentes, fizeram essas intoxicações por tentativa de suicídio. Então a gente nota a alta incidência, né, e o aumento que houve nessa faixa etária. Então é um trabalho muito importante e uma coisa que tem que se ter um cuidado especial. Então o que as famílias têm que ter o cuidado? De não deixar à mão as medicações. E o que a gente vê, a gente pergunta às vezes, mas como é que tu conseguiu tomar tantos e tantos medicamentos? Então toma medicamentos da avó, toma os medicamentos do pai, aí faz aquela interação medicamentosa, que mistura tudo, às vezes toma até medicamentos veterinários também. Os mais comuns são os benzodiazepínicos, os antidepressivos, os analgésicos e antipiréticos, e também medicamentos para epilepsia. Esses são os mais comuns. E medicamentos que são vendidos, inclusive, no supermercado. Então, há uma liberação em termos de medicamento. Então, a pessoa reúne todos os medicamentos que ela tem acesso dentro de casa. E nós temos pesquisas. Por exemplo, eu fui secretário municipal de saúde de Pelotas. Nós fizemos uma pesquisa lá, na verdade feita pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal, coordenada pelo Dr. Maurício Lima. Nessa pesquisa foi constatado que 100%, ou seja, a totalidade das casas de Pelotas, em todas as casas da cidade, havia uma caixinha... Um estoque de remédios. De benzodiazepínicos. É? Aí, posteriormente, nós vimos que o medicamento mais vendido no Brasil hoje é o clonazepam, que vende mais do que o ácido acetilsalicílico. Vamos traduzir isso. É o Rivotril e o ácido acetilsalicílico é o AS, aspirina. É o antitérmico, basicamente. Sendo que esse aí não tem um perigo maior em termos de tentativa de suicídio, mas existe outros similares que pode levar maior volume, né? À morte. O telespectador certamente, e um deles se manifestou, a produção informou, está intrigado assim como eu. O que temos aí na lapela? Nós temos aqui na lapela um manifesto do Setembro Amarelo, porque nós estamos no mês de setembro, que é o mês que a Organização Mundial da Saúde determinou que é o mês da prevenção do suicídio. Então nós estamos fazendo uma campanha pela prevenção do suicídio, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que infelizmente é o estado brasileiro com a maior incidência de suicídio. E também Porto Alegre, que é a capital brasileira com a maior incidência de suicídio entre jovens, na faixa etária dos 15 aos 29 anos. É importante essa identificação, essa demarcação com cores, né? Tivemos o azul, o rosa e agora o amarelo. Né? Nós temos o câncer de mama, o câncer de próstata, né? O tratamento para próstata, tratamento para mama, e agora este amarelo, que diz respeito. O amarelo é o alerta. É o alerta, né? Por isso que eu fiz preventivo, um alerta, né? Que é para prevenir. É o preventivo. Né? É muito importante que todos tenham conhecimento e que também, na medida do possível, encontrando, né, essa fita simbólica, possam também ostentá-la para demonstrar uma integração à campanha. Eu acho que nós nos silenciamos, que há décadas que o Rio Grande do Sul tem a maior incidência de suicídio do Brasil, são mais de 1.000 suicídios por ano, né? E só conseguimos reduzir o suicídio no período de 2008 a 2011. Nós conseguimos reduzir em 12% aqui no Rio Grande do Sul e 20% em Porto Alegre.
No entanto, esse programa de prevenção ao suicídio, com a troca de governo, infelizmente ele foi suspenso, porque esses programas eles têm que ser permanentes e não pode ser programas de governo, tem que ser de Estado. Então, a prevenção do suicídio tem que ser um programa permanente que agora a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, as duas estão reativando o programa e esperamos que a gente possa, mais uma vez, reduzir o suicídio em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Acabar com o suicídio, infelizmente, nós não vamos conseguir, mas diminuir a gente consegue. E é importante aqui, não é absolutamente um desvio de rumo, de pauta do programa, porque são questões interligadas, né? Nós tratamos disso e na lembrança dessa campanha que é tão importante e que deve permanecer, não ser apenas de uma data, de um mês, ser permanente. Também foi mencionado aqui o trabalho que desenvolve a FEPS. É importante que saibam que a FEPS é fundamental para a pesquisa, para o acompanhamento de situações e criação de soluções para casos graves de saúde pública no Rio Grande do Sul. Isso não é do conhecimento de todos e bom que saibam agora o que faz para análise, né? Mas acurada daqueles que irão decidir amanhã ou depois sobre a permanência ou não da FEPS. Esse trabalho que eu mencionei aqui do Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, é um trabalho maravilhoso. É um trabalho de... E é vinculado à FEPS. É vinculado à FEPS. E funciona 24 horas por dia, 365 dias. É um trabalho de ponta, é um trabalho de excelência, um trabalho de pesquisa. A gente tem que conhecer, e a FEPS e o CIT, Centro de Informações Toxicológicas, foi totalmente equipado com equipamentos de excelência. Os laboratórios do CIT têm que serem visitados, né, porque eles fazem a retirada de veneno das cobras, eles têm lá um local próprio de animais. É um trabalho de excelência. Tem um prédio novo que foi concebido agora, né? Até quando eu ouvi falar sobre essa situação aí me deixou bastante consternado, né? E a equipe que está lá, e já não é de hoje, o Roberto Nicolela já vem há vários e vários governos pela sua competência técnica. E atualmente a liderança da Neuza Kempfer, que coordena a FEPS, que também faz um trabalho de excelência. Michele, sim. Faixas etárias nós abordamos aqui. Você trabalha mais com crianças, não é? Sim. Com o pré-adolescente, com o adolescente, com as crianças, efetivamente, antes dos 10 anos. Alimentos ou remédios? Porque remédios todos têm em casa e também é bom que se faça um alerta. O remédio vencido é guardado nessa caixinha também. O remédio que abre e que é usado durante um certo tempo, depois de fechado, mesmo que não tenha o prazo vencido, também não deve ser mais reaproveitado. Existem postos de coleta destes remédios, não existem? Sim, existem postos onde se o remédio ele foi aberto por algum motivo, né, não foi utilizado, mas ainda está... Não foi utilizado até o fim, né? Exatamente. E ainda está com prazo de validade, né, que não foi vencido. Existem alguns locais que têm coleta desse, né, recebem doações dessas medicações. Tem farmácias aqui em Porto Alegre, redes de farmácia que eles já recebem isso. Então, eles orientam a gente a recolher e levar para a própria farmácia. Eu mesmo, que lá na minha casa, eu gasto muito mais com farmácia do que com supermercado, porque depois de uma certa idade, sim. a gente precisa de remédio para tudo, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ter a preocupação de tomar o remédio na validade. Agora, o grande problema são as duas pontas do espectro. Eu lá no Menino Deus entrego lá na farma o meu cigarro. Eu entrego, eu também. A maioria eu tomo, né? Porque eu não posso ver remédio, né? Até eu vou fazer um parênteses aqui para contar uma história. Sabe por que eu sou médico? Porque o meu pai era balconista de farmácia. E naquele tempo, aquelas farmácias lindas, com aquelas móveis antigas. Prateleiras, né, antigas. Lembra? Sim, as drogarias, na verdade. As drogarias, né? Meu pai trabalhava lá em Pelotas na drogaria Único.
Tá, e eu ia visitar o meu pai todos os dias às 10 da manhã com a minha mãe para levar um lanchinho para ele, um pastelzinho, um sanduichinho, né? Já me dá água na boca, né? E aí eu chegava lá... E um docinho de Pelotas? Claro, da confeitaria Nogueira, da minha família lá, que a minha tia Cirlei comanda lá até hoje, e a minha prima Patrícia, lá em Pelotas. E elas vão te mandar uns docinhos de Pelotas pela propaganda que eu estou fazendo baba aqui. de moça. Tá bom. Uns bem casados, né? Depois passa lá no consultório. É. Depois passa lá para não engordar, né? E então eu vi o meu pai lá de jaleco branco, e aí chegavam as pessoas e diziam assim: ô, doutor Nogueira, chamava meu pai, que era balconista, de doutor. Doutor Nogueira, o senhor tem um remédio aí para constipação intestinal? Aí o meu pai, então o senhor tome aqui, eram poções, eram uns vidrinhos, com uma rolhazinha, um papelzinho celofane em cima da rolha e um cordãozinho encerado. Aí no outro dia chegava lá aquela mesma pessoa e dizia: foi muito bom aquele remédio que o senhor me deu, né? O senhor me curou. E eu comecei a me identificar com aquilo, entendeu? E aí eu virei médico. E leitor de bula também. Leitor de bula. E o meu tio, irmão do meu pai, tio Roberto, que era contador de uma outra farmácia que tinha lá, que era a Gurvitz, bem ali na esquina da Praça Coronel Pedro Osório, no centro histórico, ali daqueles prédios lindos, maravilhosos, que também era que estão muitos preservados. Essa, infelizmente, foi destruída. Fizeram uma caixa de sapato para botar um banco lá, um crime, né? E o mais interessante que eu adorava também é que os medicamentos ficavam dentro de uns cestos de vime, cestos imensos, e faziam os medicamentos na própria farmácia. E tinha aquele cheirinho de poção, sabe? Eu adorava aquilo. E aqueles vidrinhos... E era em vidro, né? As medicações, a maior parte eram em vidro, né? âmbar, cor âmbar. As pessoas não devem saber o que é o âmbar. É um castanho, né? É um caramelo escuro, né? É um marrom suave. Os vidros de xarope, né? Eu adorava. O Fenergan expectorante, então eu adorava aquilo, né? E os velhinhos com o biotônico Fontoura. Por que os velhinhos adoravam? Que era o tônico dos fortes. Era e é até hoje. O biotônico Fontoura é o medicamento mais antigo do Brasil. Sabe por que os velhinhos adoram o biotônico Fontoura? Depois eu fui descobrir. Porque ele tem no seu... O álcool. Álcool. Então o eles álcool tomam ali. porre. E aí eu fui ver que lá, aqueles medicamentos todos, os expectorantes, os xaropes para sedar a tosse das crianças, tudo tinha álcool. Aí era um sucesso. Né? E aí fui ver agora que tem um monte de farmácia aí de manipulação e coisa que vende os tais florais de Bach. Aí eu fui ver porque que esses florais de Bach é um sucesso também. A base é álcool. Então a base de todos os medicamentos... E aí eu fui estudar e vi que os primeiros fármacos, o primeiro fármaco da civilização é o álcool. Então a intoxicação, daí vem a intoxicação medicamentosa. Entendeu? E não só o problema maior das intoxicações, não é a intoxicação medicamentosa, é a interação medicamentosa, é a mistura de um fármaco com outro, porque aí se dá todo... E aí que entra o CIT, que aí quando o paciente chega lá na nossa emergência e diz: eu tomei tantas medicações para antidepressiva, tantas medicações antihipertensivos. Então, essa mistura que dá alteração cardiovascular, dá convulsão e muitas vezes o paciente vai ao óbito. Então, aí tu tem que ligar para o sítio, aí tem um médico lá, ou estudantes de medicina, treinados, capacitados, que te orientam na hora assim: ó, doutor, o senhor peça aí agora tais e tais exames, monitora o paciente, bota um soro, bota o tal antídoto. E é um sucesso total. E aí que vem também a necessidade da medicação para taquicardia ou para extrasístoles, né? Que vai de um extremo ao outro. E provoca por isso, não é, Michel? Sim. Bom, é importante, como o doutor estava falando, dessas interações medicamentosas. Assim como
algumas medicações podem aumentar, potencializar o efeito de outras. Existem medicações que podem cortar e até mesmo o álcool, dependendo das interações, também pode cortar o efeito da medicação ou acentuar, né? Por isso, principalmente, o doutor estava falando dos benzodiazepínicos, né? Então, nunca associar o álcool junto, né? Quando eles estão, né, com as orelhinhas viradas, né, como a gente diz, né? Quando começa a trocar as orelhinhas, que tem coisa. Eles juntam todo esse caldo, eles fazem um caldo e misturam com álcool, porque é isso que a Michelle estava falando. Potencializa e catalisa. É o brilho nos olhos que provoca depois a opacidade. E às vezes não só álcool. Muitas vezes, além do álcool, cocaína. Outros tipos de drogas. E outros tipos de drogas. Então, tudo isso dá um coquetel, né, que a gente poderia chamar de um coquetel molotov. Né? Explosivo. Explosivo. Para quem não sabe o que é coquetel molotov, também não vou ensinar aqui, porque senão vamos estimular os nossos adolescentes. Eles têm uma competência, como dizia assim o meu avô. Como essas crianças de hoje são brilhantes, né? As coisas boas eles não aprendem, mas as bobagens eles aprendem. Ele diz assim: meu neto, tu vai ser uma criança, um homem brilhante. Que as primeiras palavras que tu escreveu lá no banheiro da minha casa foram só palavrões. Isso eu aprendi rápido. Então a gente sempre aprende aquilo que gera malefício ao próximo. Isso né? é a necessidade de chamar atenção, não, doutor psiquiatra. Não, ninguém chama atenção pela normalidade. Não é, Michelle? É verdade. Bom, então pensando nessas questões, é bem importante e pensando, como o doutor estava falando, juntando, né, drogas, medicações e essas interações, causam um efeito depressor, na verdade, né, no corpo, no sistema nervoso central. Então isso pode, além de deixar a pessoa grogue, né, nesse estado, ou até mesmo levar ao coma, à morte, né, em grande quantidade. Então tem que ter cuidado, muito cuidado. E há uma ilusão, né? Porque as drogas, o próprio álcool, num primeiro momento, ele causa uma excitação inicial. Com o aumento da quantidade ingerida, depois ocorre isso que a Michelle falou. Primeiro excita o sistema nervoso central e depois deprime, né? É um processo ciclotímico. Então há uma ciclagem. Então, pela quantidade, causa um outro efeito. E a cocaína, num primeiro momento, ela excita, mas aí tem que continuar usando, se parar para o efeito. Nós paramos agora só um pouquinho. Para o intervalo, voltaremos em seguida com Democracia, falando sobre prevenção de acidentes toxicológicos. Uma prevenção que começa em casa. Prevenção que todos devem ter. Voltaremos em seguida com Democracia.